Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje nós vamos continuar no estudo da convecção natural. O tópico da aula de hoje é a convecção natural no interior de canais e também falar um pouco sobre a convecção mista, que é uma mistura, né, da convecção natural com a convecção forçada. Então, a gente começa falando da convecção no interior de canais formados entre placas paralelas. Então, aqui nós temos duas placas, tá? Aí o fluido está entrando aqui a uma temperatura ambiente e eu tenho uma condição térmica imposta pelo canal. Então, eu posso considerar que eu vou ter as superfícies isotérmicas ou com fluxo de calor uniforme. Então, aqui no desenho, ele coloca essa superfície aqui da esquerda, uma temperatura TS1, e a da direita, uma temperatura TS2, ou então um fluxo aqui, que duas linhas S1, e um fluxo aqui, que é duas linhas S2. Eu posso ter a condição simétrica ou assimétrica, uma combinação delas. Por exemplo, eu posso ter duas superfícies isotérmicas, a mesma temperatura, ou uma superfície isotérmica e a outra superfície com fluxo de calor uniforme. Então, tem diversas possibilidades. De qualquer maneira, o que está acontecendo? A minha superfície, ela vai aquecer o fluido que está entrando. Então, vai se desenvolver aqui uma camada limite térmica em cada superfície. No caso de eu ter um canal vertical, então o meu ângulo aqui vai ser zero, o que eu vou ter? O empuxo, ele vai atuar exclusivamente para induzir movimento na direção X. E eu posso ter um canal curto, tá? O que é um canal curto? Em que o meu S, que é o espaçamento, né, dividido pelo comprimento, é pequeno. O que vai acontecer nesse caso? Não vai dar tempo, não vai ter espaço suficiente para as camadas limites se encontrarem. Se o canal for longo, as camadas limites se encontram e chega um momento em que o escoamento não tem mais esse núcleo, né, a uma temperatura infinita. E eu posso ter também um canal inclinado, tá? Então, o que acontece no canal inclinado? Eu tenho uma componente da força de empuxo que atua para induzir movimento na direção X, e eu tenho também uma componente, né, da força de empuxo na direção Y, na direção perpendicular ao movimento. E aí o escoamento ele vai se desenvolver de maneira diferente. Bom, e aí esse estudo, né, ele não tem cálculos teóricos, tá? Então, as correlações existentes são correlações empíricas, e essas correlações empíricas, elas foram desenvolvidas, né, para situações específicas. Então, a primeira situação que eu tenho são placas isotérmicas aquecidas simetricamente. Então, a condição de contorno é de temperatura fixa nas duas superfícies e a temperatura igual em ambas. Tá? Então, o número de Nusselt médio, ele vai ser dado por essa expressão. Então, a gente está vendo aqui que vai depender do número de Rayleigh, que é dado por essa expressão. A gente pode observar aqui que o Rayleigh é função de S, onde S é o espaçamento entre as placas. Depende também da razão entre S e L, que é a razão, então, entre o espaçamento entre as placas e o comprimento das placas, e só. E o número de Nusselt, ele vai ser usado para quê? Para a gente calcular a taxa de calor. Então, o livro apresenta essa expressão aqui, ó, então, Q sobre A dividido por TS menos T infinito, vezes S sobre K, que, na verdade, isso aqui é o meu coeficiente médio. Então, aqui a gente percebe que, eu conhecendo a temperatura TS da superfície, a temperatura do fluido, o espaçamento entre as placas e a condutividade térmica, eu consigo determinar a minha taxa de transferência de calor. Essa expressão ela é válida para essa faixa aqui, tem essa faixa de validade, né? Então, S sobre L vezes o Rayleigh, baseado em S, tem que estar entre 10 a menos 1 e 10 a 5. Se eu tiver a condição do escoamento plenamente desenvolvida, então o S sobre L tendendo a zero, quer dizer, um canal muito grande, essa equação ela pode ser simplificada para isso daqui. Então, essa parte aqui da equação tende a zero e só sobra essa daqui. Se eu tiver ainda placas adjacentes, sendo uma isotérmica e a outra isolada termicamente, então uma delas tem temperatura TS e a outra não tem fluxo de calor, ela é adiabática.
E, além disso, eu tiver escoamento plenamente desenvolvido, a expressão seria essa daqui. Então, Nusselt, S, baseado em S, né? O escoamento completamente desenvolvido vai ser o Rayleigh vezes S sobre L, dividido por 2. Se eu tiver a condição de fluxo térmico uniforme, tá? Então, o meu Nusselt vai ser dado por essa expressão aqui. Então, fluxo dividido por TSL menos T infinito, que é o H. E é importante que, nesse caso, como a condição é de fluxo térmico uniforme, eu não trabalho com o Rayleigh como era nessa outra situação aqui. Porque esse Rayleigh, ele é função da diferença de temperatura, Ts menos T infinito. Então, para fluxo de calor uniforme, eu não tenho uma temperatura superficial constante. A gente sabe que, se o fluxo de calor é constante, a temperatura da superfície varia. Se a temperatura da superfície varia, o fluxo de calor... peraí, eu fiz uma confusão. Se o fluxo de calor é constante, a temperatura varia. Se a temperatura é constante, o fluxo de calor varia. Então, o meu Rayleigh, quando eu trabalho com fluxo térmico uniforme, ele tem que ser um Rayleigh modificado, que é função justamente do fluxo de calor. A gente vê aqui que ele vai ser G, beta, fluxo de calor, S elevado à quarta, e aqui as propriedades, condutividade térmica, difusividade térmica e viscosidade cinemática. Então, o Nusselt, para escoamento plenamente desenvolvido para placas simétricas, ou seja, o mesmo fluxo de calor em ambas as superfícies, a expressão seria essa daqui. Então, ela é um número, né, vezes o Rayleigh elevado, o Rayleigh modificado, baseado em S, vezes S sobre L, isso tudo elevado a meio. Se eu tiver a condição de plenamente desenvolvido fluxo uniforme em uma superfície e a outra adiabática, a equação seria essa daqui. Então, a gente percebe que elas são semelhantes, o que vai mudar aqui é justamente a constante. Uma é 0,144 e a outra é 0,204. Agora, se eu tiver que considerar, né, todo o intervalo, então quer dizer, o meu canal ele é mais curto, eu tenho tanto a parte do escoamento em desenvolvimento como do escoamento completamente desenvolvido, eu vou ter correlações diferentes. Então, se eu tiver condições isotérmicas, eu tenho essa expressão do número de Nusselt, e ela é baseada aqui em constantes C1 e C2, além do Rayleigh e S sobre L. E essas constantes C1 e C2, elas são dadas nessa tabela aqui. Então, se eu tiver placas simétricas, eu tenho essa condição. Se eu tiver placa com fluxos uniformes simétricos, eu tenho essas constantes, placas uma isotérmica, a outra diabática, e uma fluxo uniforme, a outra diabática, eu tenho essas constantes aqui. Se eu tiver fluxo de calor uniforme, eu tenho essa expressão aqui, baseada também em C1 e C2, só que para a condição isotérmica, as correlações são baseadas no número de Rayleigh, e para fluxo de calor uniforme, no número de Rayleigh modificado. Bom, todas as anteriores foram apresentadas para canais verticais, em que a força de empuxo ela atua exclusivamente para induzir o movimento na direção X. Se as placas estiverem inclinadas, eu vou ter uma componente na direção da força de empuxo, né, na direção X, e uma componente aqui na direção Y. Então, as correlações vão ser diferentes. Então, se eu tiver placas isotérmicas simétricas ou placas isotérmicas isoladas termicamente, então uma é isotérmica, a outra isolada, eu tenho essas correlações. Então, o número de Nusselt vai ser essa expressão aí, elevado a 1 quarto. Essa expressão ela foi baseada em escoamento de água e ela é válida somente para ângulo entre 0 e 45 graus. E para essa faixa de validade também, o Rayleigh é baseado em S, que multiplica S sobre L, tem que ser maior do que 200. Esse S aqui ele tem que ser subscrito, tá? Porque indica que é o Rayleigh baseado em S, assim como essa daqui. Bom, essas são as correlações que a gente tem. Agora, tem um finalzinho do livro, né? Que eu optei por não colocar no novo vídeo, porque é muito pouco,
que fala sobre a convecção mista. O que seria convecção mista? Convecção natural e forçada combinadas. Até o capítulo 8, o que a gente fez? A gente assumiu que os problemas, né, envolviam somente a convecção forçada. Nesse capítulo 9, até agora, a gente assumiu que o escoamento seria apenas por convecção natural. Mas a gente já tinha visto anteriormente que, dependendo, né, da razão entre Grashof e o Reynolds ao quadrado, ou seja, dependendo da magnitude da força de empuxo em relação às forças inerciais, um modo de convecção pode dominar sobre o outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, que o Grashof sobre o Reynolds ao quadrado é bem menor do que 1, significa que as forças de empuxo são menores do que as forças inerciais, ou seja, o modo dominante é a convecção forçada. E isso significa, então, que o número de Nusselt vai ser uma função do Reynolds e do Prandtl. E aí, no caso aqui, essa equação é a equação 6 do livro, porque o capítulo aqui apresenta essas correlações para convecção forçada, é o capítulo 6. Se o Grashof sobre o Reynolds ao quadrado for bem maior do que 1, o que isso significa? Que as forças de empuxo são maiores que as forças inerciais. E aí, a convecção natural domina. Então, o número de Nusselt vai ser uma função do Grashof e do Prandtl. Agora, se as duas forças tiverem a mesma ordem de grandeza, o que isso indica? Que eu tenho convecção mista. Então, o número de Nusselt vai ser uma função do Reynolds, do Grashof e do Prandtl. Então, a gente precisa agora encontrar uma maneira de quantificar essa convecção mista, porque não é simplesmente eu falar assim, olha, eu tenho convecção natural e convecção forçada. Então, a convecção natural seria esse H, a convecção forçada seria esse outro H, e eu não posso simplesmente somar os dois, porque os efeitos são combinados. Então, como que a gente faz para quantificar isso? De uma maneira geral, a gente trabalha com essa equação aqui. Então, o Nusselt combinado, né, o Nusselt médio, elevado a um expoente n, ele seria igual ao Nusselt da convecção forçada elevado ao mesmo expoente n, mais ou menos o Nusselt da convecção natural elevado a esse expoente n, tá? Bom, por que mais ou menos? Quando eu tenho um movimento forçado induzido pelo empuxo na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, os dois para cima, eu tenho um escoamento paralelo. O que vai acontecer? Eu vou somar o efeito da convecção forçada com o efeito da convecção natural. Quando eu tenho mesma direção em sentidos opostos, então, por exemplo, escoamento em convecção natural para cima e convecção forçada para baixo, eu tenho que reduzir, porque um está aumentando, né, e o outro diminuindo. Os sentidos são opostos. Então, no lugar do mais aqui, eu vou usar o menos nessa equação. E se eu tiver um escoamento transversal, então um para cima e o outro, sei lá, na horizontal, eu tenho as direções perpendiculares, o escoamento é chamado de transversal, e nesse caso eu também tenho que somar os efeitos. Tá? Então, o sinal aqui seria de mais. Bom, e esse expoente n? De uma maneira geral, se eu não tenho melhores valores, a gente trabalha com n igual a 3. Porém, se eu tenho placas horizontais, o n é igual a 3,5, cilindros e esferas, melhores correlações são obtidas com n igual a 4. Então, o que a gente precisaria fazer? Imagine, tem um problema, né? Aí a gente tem que resolver esse problema. Então, eu não sei se os efeitos de convecção natural e forçada vão estar associados. Então, eu volto na tabela, calculo a razão entre o Grashof e o Reynolds ao quadrado e avalio. Então, se vou voltar aqui para a gente conseguir falar melhor. Então, se o Grashof sobre o Reynolds é menor do que 1, bem menor do que 1, é só convecção forçada. Se ele é bem maior do que 1, somente convecção natural. Agora, se for da ordem de grandeza de 1, é convecção mista, e aí eu tenho que usar essa correlação. Então, eu resolvo o problema da convecção forçada e acho o número de Nusselt. Resolvo o problema da convecção natural e acho o número de Nusselt associado. E aí, eu utilizo essa correlação para achar o número de Nusselt médio e achar a taxa de calor total. Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, eu estou à disposição para responder as dúvidas. Obrigada.